Boa. Vamos começar então a nossa Learning Session. Eu sou o Fernando Ferreira, estrategista-chefe, Head do Research aqui na XP. E a Carol vai moderar esse painel comigo. Tudo bom, gente? Eu sou Head de Análise de Fundos aqui da plataforma XP e é um prazer estar com todos vocês hoje aqui. Bom, estou muito animado, né, de fazer essa discussão aqui, esse debate entre esses titãs da indústria. Eu sempre ouvi, sempre sou um ávido fã de todos eles que estão aqui, então acho que vai ser um debate muito rico aí para todo mundo. Mas eu queria começar, talvez, discutindo o tema que a gente está mais vendo debate no mundo macro hoje em dia, que é essa narrativa do mercado, né? O mercado ele estava com uma preocupação muito grande até pouco tempo atrás de uma inflação alta e persistente, e a gente via os ativos precificando esse cenário de inflação alta e persistente, e de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses para cá, o mercado mudou completamente essa narrativa, né? Agora o mercado se preocupa muito mais com uma recessão aparente, e os indicadores de inflação antecedentes caíram bastante. Então eu queria começar perguntando a visão de vocês sobre essa mudança de narrativa, se vocês concordam ou se vocês acham que não é tão simples assim, né, o cenário global hoje em dia. Eu queria começar com o Luiz e com o André. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela XP, pelo convite de participar aqui de mais uma Expert, e para mim é uma grande honra, né, participar aqui junto com o André Jakurski e com o João Nadal. Então, me sinto muito honrado. Olha, eu acho que essa narrativa, né, vamos dizer, entre crescimento / recessão e inflação, ela vai continuar, né? Digamos assim, quando a inflação estoura, né, completamente de nível, né, faz 40 anos que a gente não via uma situação assim, desde 1980, o Fed, né, ele demorou um pouco para agir, mas quando ele começou a agir, ele veio com uma violência, né, muito grande que a gente não via há muito tempo, né? Quer dizer, imagina assim, no dia 2 de janeiro, né, desse ano, o mercado precificava 3 hikes de 25, né? 3 de 25, sendo que no fim do ano passado ele precificava praticamente 0, né? Quer dizer, ele chegou a precificar durante a boa parte de 2021 0, primeiro hike em 24. Então, você pensa assim, o juro nominal, né, de, sei lá, 3,5, ele é extremamente alto? Não, né? Claro, nada compatível com os últimos hikes, né, onde a inflação foi muito alta, na época Paul Volcker, que o juro chegou a 20. Em 2005, o mundo era muito diferente naquela época, né? O juro chegou também a 6. Então, estamos longe disso, né? Mas assim, essa narrativa, né, do Fed, eu costumo dizer o seguinte, né, o Fed oscila entre Wall Street e Main Street, né? Então, a preocupação com a inflação é do Main Street, né? É a perda, vamos dizer, é o supermercado, é a gasolina, etc. Aí quando ele sobe o juro, tem uma linguagem extremamente rock, né? Aí os mercados caem, né? E aí ele fica preocupado com o crescimento e com a recessão. Então, eu acho que essa narrativa ainda não chegou no fim, né? Eu acho que a gente ainda vai ver isso. Depois, mais tarde, eu posso até dar um palpite, né, sobre aonde que isso vai se estabilizar e o que realmente o Fed vai querer como inflação. Mas eu prefiro, digamos assim, parar por aqui agora e ouvir aqui o André, e a gente segue nessa discussão. Eu acho muito difícil você fazer um prognóstico. Vou dar um exemplo para vocês. No final do ano passado, o Federal Reserve publicou nas suas projeções do CEP, que elas fazem aquelas projeções trimestrais de inflação, crescimento do PIB, eles projetaram que o PIB esse ano nos Estados Unidos ia crescer 4%. Obviamente isso está muito longe de acontecer, né? No primeiro semestre tivemos um crescimento negativo, provavelmente vai ser um crescimento bastante baixo no segundo semestre. Então, se você vê uma instituição como o FED que erra tanto e erra sempre, nós mortais aqui temos também essa dificuldade de projetar o futuro. Eu tenderia a dizer
que, vendo o que está acontecendo, vai ter uma desaceleração importante global. A intensidade é muito difícil você prever, e o timing também, porque você tem vários blocos mundiais, China, que desacelerou muito e talvez continue fraca, a Europa provavelmente tendo uma recessão mais profunda que os Estados Unidos, mas é muito difícil você prever essas coisas. A inflação, eu acho que tenderia a imaginar que a inflação vai ficar mais alta do que ela teve nos últimos 20 anos. A inflação ficou um pouco abaixo de 2% na média desses 20 anos, mas isso não quer dizer que não possa acontecer de novo. Existem muitas forças que são inflacionárias e algumas forças bastante fortes deflacionárias. Por exemplo, você tem a desglobalização mais inflacionária, o problema demográfico, falta de mão de obra, muito também provocado pela Covid, as pessoas, muitas se aposentaram, muitas não querem mais trabalhar, então também é inflacionário. Você tem o problema da desigualdade também inflacionária, porque os governos reagem à desigualdade, criando movimentos inflacionários. E por outro lado, você tem dívidas gigantes que você tem globalmente, e essas dívidas são deflacionárias. Quando eu vejo alguém dizer assim, não, o Fed vai botar o juro a 5 ou a 6, tá bom, bota lá, vamos ver o que vai acontecer com as dívidas. Vai ter um colapso, porque agora no mês de junho, início de julho, o mercado de crédito para high yield quase que secou, ninguém conseguia emitir. Então, na verdade, vocês têm que estar sempre de olho no crédito, não na bolsa. A bolsa é secundária ao crédito. O que o Fed olha é se o mercado de crédito está funcionando. Porque se o mercado de crédito travar, aí as apostas estão todas canceladas. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, ele é que nem aquela história, você não pode sair correndo parecendo que você está fugindo e não tão devagar que você está desafiando. Então você tem que, o Fed ele vai no bate-a-sopra, tentando regular e para o mercado não ficar apavorado, né? Tanto a economia real como financeiro. Mas eu vejo que tem outros fatores, por exemplo, você teve 13 anos de QE, né? Quantitative Easing, isso me parece que no horizonte visível não vai acontecer, ao contrário, o Fed está contraindo o seu balanço. Teve uma expansão, uma diarreia monetária gigantesca e que causou essa confusão toda que nós estamos vendo. Para vocês terem uma ideia do disparate que ocorreu desde a época da Covid, o juro acumulado nos Estados Unidos do Fed daquela época até hoje foi 0,55%, quer dizer, quem aplicou em títulos do governo americano ganhou 0,55%, a inflação nesse período foi 14,5%. Então o que aconteceu? Você teve uma transferência brutal de poupança do setor privado para o setor público, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como no Brasil. Você vê que no Brasil a dívida PIB caiu, não foi porque o governo foi brilhante. Teve alguns fatores que ajudaram a dívida pública a cair, mas o principal fator foi tirar dinheiro do setor privado, via um juro real muito baixo, e transferir para o setor público. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, na Europa. Então, na verdade, eu imagino para frente que a única certeza que eu tenho é que a gente não vai ter juro real alto daqui para frente. Os juros reais vão ser muito baixos e, em muitos casos, abaixo da inflação. Que os países vão ser mais proativos em fazer, entre aspas, socialismo, quer dizer, distribuição de renda, e com isso, para evitar que as dívidas explodam, vai ter que tirar o dinheiro de uma forma silenciosa dos poupadores, que é através de um juro real ou quase zero ou negativo. Então é basicamente essa visão agora. Se a inflação vai ser 2, 2,5 ou 3, é muito difícil prever, inclusive em termos de intensidade e timing. Só vejo que mudou o padrão de atividade dos bancos centrais. Não vai ter mais aquela moleza que teve nos últimos 13 anos em termos de política monetária. Muito bom. Landau, queria fazer uma pergunta para você. Petróleo sempre foi uma tese emblemática da Vista e gostaria de saber se vocês continuam construtivos com o tema. Tá bom. Obrigado, Carol. Mas antes de responder, eu queria agradecer a XP pelo convite e agradecer a oportunidade de estar do lado de dois ídolos aqui no palco, tá? Não tanto quanto o Túlio Maravilha, mas dois ídolos.
Quanto ao petróleo, ainda é uma posição relevante no fundo, a gente gosta bastante, tá? Mas é muito interessante, até pegando um gancho disso que o André falou, a dificuldade de prever, né? Se você me perguntasse para a gente quando a gente montou nossa posição de 2019 em petróleo, a gente tinha a expectativa do mercado, que era até um pouco diferente da nossa, de crescimento de produção e de crescimento de demanda, tá? Quando você olha o petróleo desde então, hoje, o mundo inteiro teve um excesso de demanda, né? Como vocês estavam discutindo, inflação, etc. Mas o petróleo não. O petróleo está 1,5 milhão de barris abaixo de 2019, tá? Então é muito relevante, porque você teve um excesso, você teve uma festa, todo mundo querendo sair de casa, e mesmo assim a demanda de petróleo não volta por causa de China, não volta por causa de vários motivos. Mas é um fato esse. Só que do outro lado, a oferta, que era um pouco da nossa cabeça, decepcionou muito, né? Então a gente está vendo a produção americana, as pessoas botam a culpa na OPEC, a produção americana está em níveis de 2018, final de 2018. Você enxerga a OPEC com vários países no limite. Basicamente você tem 3 países, Kuwait, UAE e Saudi Arábia, que conseguem aumentar alguma coisa de produção. A gente nem sabe qual o tamanho dessa capacidade. E mesmo nesse momento, que a gente deveria estar com a demanda aquém, a gente tem os Estados Unidos liberando suas reservas estratégicas, né? Que é um número gigantesco, né? 1 milhão de barris por dia, um número enorme. E assim, a OECD também liberou 600 mil barris, né? Então a gente veio de 1 milhão e 600 mil barris de liberação de oferta, que é um número gigantesco, né? Então, mesmo assim, o petróleo não consegue ficar equilibrado. A gente até na margem se equilibrou um pouco com queda de demanda, então assim, a nossa preocupação na margem ela é real pela parte da demanda, né? Porque a gente está preocupado com o mundo, com diversas preocupações que a gente pode discutir depois, mas o petróleo tem esse componente muito sensível à demanda, né? Então, a gente se protege em outras coisas, em juros, em outros ativos, para proteger essa questão de demanda, mas quando a gente olha, fala assim, olha, a realidade é a seguinte, ou vai faltar muito petróleo e a demanda não vai ser tão baixa quanto esperado, né? Porque ou o mundo vai conseguir superar essa crise, ou superar essa possível recessão, e a demanda de petróleo ela vai se normalizar, não só se normalizar 1,5 milhão que faltavam, 2, 3 milhões que faltavam da China abrindo, etc. Mas, além disso, ela vai normalizar uma possível recessão, um possível medo que tinha e um custo que subiu muito da gasolina e do diesel, que subiram muito mais do que o petróleo. Então, assim, ou você vai ter uma normalização de demanda, ou você vai ter uma destruição de demanda muito grande e, com isso, vai sobrar petróleo no mundo. Só que, como você está com a oferta muito baixa, essa destruição de demanda tem que ser muito grande, até porque a reserva estratégica dos Estados Unidos termina agora em outubro. Se você coloca a título de comparação, em 2008 a demanda dos Estados Unidos caiu 1,5 milhão de barris com uma crise daquele tamanho. Em outubro, a gente perde 1 milhão de barris da reserva estratégica. Então, assim, se você fizer uma conta meio de padeiro aqui, assim, você percebe que você tem que ter quase uma crise de 2008 para equilibrar o tamanho do mercado, o tamanho do petróleo. É óbvio que você tem queda de demandas por custo muito alto, você tem outras coisas no mundo, o mundo está em guerra, outros diversos moving parts. Mas a gente ainda entende o mercado de petróleo como muito desequilibrado. Então, assim, se eu tiver que fazer um ativo que, olha, eu acho que vai muito bem com o mundo não tendo uma recessão grande, ou um mundo expansionista, ou até uma recessão pequena, tem poucas dúvidas que é o petróleo. Se tiver um mundo com uma recessão gigante, o petróleo vai sofrer. Mas aí você consegue redear em outros ativos que não precificam uma recessão gigante, tá? Então acho que a gente continua otimista, a posição carrega no fundo há 3, 4 anos e cada vez a gente alonga mais, né? Só para terminar que essa venda de reserva estratégica, o governo americano prometeu recomprá-lo em 2023, 2024, 2025. Que é quando a curva ela é em backwardation, né? Então ela estimula o produtor. Então quando você compra longo, você normaliza a curva, você sobe o preço longo e você facilita a vida dos produtores de se proteger, redear lá na frente e voltar a produzir mais. Então acho que isso vai acabar acontecendo, o petróleo está muito defendido para baixo por isso, mas a preocupação com a recessão é real. Então o petróleo está dentro de um portfólio. E aí a gente falou bastante do petróleo, mas eu queria saber a visão de vocês sobre as commodities em geral, as outras commodities, né, metálicas, agrícolas, enfim, e se vocês acham que dá para ficar animado com as commodities, mesmo com a China, né, dando sinais aí de uma deterioração um pouquinho mais profunda na economia, ou se vocês estão animados com China. Então eu queria uma pergunta dupla aqui, né, commodities e visão de China aliado a essa visão de commodities. Começando com você, João, depois passar por Luiz. Bom, a gente enxerga o mundo hoje muito preocupado com gás na Europa, que de certa forma é uma coisa transitória. Estados Unidos com essa questão de juros, que ela se autossoluciona, mas a nossa grande preocupação hoje é a China. Tá? E por alguns motivos, assim, eu acho que tem uma frase famosa, né, Deng Xiaoping, assim, não importa se o gato é a cor do gato, o importante é que ele coma ratos. Eu acho que isso mudou na China.
Tá? Então, de 2017, 2018 para cá, a gente enxerga a China não sendo aquele comunismo de mercado ou capitalismo de povo, coisa assim. Ele está escolhendo qual vacina ele quer, ele não aceita mais a vacina americana. Se fosse, provavelmente, há 10 anos atrás, cada chinês tira 7 vacinas, uma na testa, de outro lado, e vai trabalhar. Então, agora o cara escolhe qual é a vacina, com custos, etc. Né? E, além disso, você vê integrantes do partido dentro do conselho de empresas, você vê regulações mudando, proibição de demonstração de riqueza, crackdown em tecnologia. Você vê vários motivos que colocam a China num caminho muito mais comunista, e a gente sabe muito bem onde termina isso, né? Dificilmente a gente tem uma quebra, né? Porque é um país de conta capital fechada, você não quebra, você desacelera. O modelo veio do Japão, na década de 90, que esse é o nosso cenário hoje da China, né? Então, essa é a grande nossa preocupação que a gente tem com o governo chinês. Então, assim, dentro disso, você tem uma destruição de properties, né? Que no mercado carregava muito a China. E quando você olha hoje, não só as empresas estão com grande dificuldade, né, por calotes ou por outras, que o governo não está chegando junto. Então, talvez ele esteja aproveitando a demanda externa do mundo para fazer um certo ajuste. Mas se você olhar na vaca fria, você percebe que tem 25% dos imóveis na China estão vazios. Então, aquele processo de urbanização, de grande parte já foi feito. Então, você não deveria se depender mais de investimento em propriedades para o país crescer. Então, a nossa preocupação é muito grande, que a China está entrando num ciclo de desaceleração econômica, numa recessão por essa questão de conta de capital fechado. Então, quando você olha isso na questão dos metais, para mim é muito impressionante, porque eu enxergo a China em 2 caminhos. Ou ela vai para um caminho que cada vez mais comunista, cada vez mais desacelerando, ou um caminho que você vai ter uma rotação para consumo, com tecnologia, etc. Se for rotação para consumo, a gente sabe muito bem que consumo ele é claramente petróleo. E a China consome 10, 12% da demanda de petróleo no mundo, e se mudar para consumo de petróleo, ele vai demandar petróleo, papel e etc. Investimento, ele é claramente metais. Tá? Então, a China consome 60% do minério do mundo. Então, assim, nos 2 casos, a demanda de minério do mundo vai cair. Então, assim, a gente não gosta dos metais, a gente tem uma posição vendida em minério, acredita que a situação está muito complicada. Se sair de 60% da demanda do mundo para 40%, vai sobrar minério. A China está fazendo um cartel agora, montando uma empresa que junta os maiores compradores de minério para bater de frente com o cartel que existe. Então, acho que a situação da compra de minério para a gente é bastante complicado. Esse negócio deveria voltar ao custo marginal, que está muito longe ainda do custo marginal, apesar de estar subindo. Então, a gente é muito preocupado com a China, mas entende que ainda tem caminhos e definitivamente não gosta de metais. Luiz? Bom, deixa eu levar um outro aspecto em consideração da China, né? Acho que o João já abordou bem essa questão. Quer dizer, primeiro, é muito difícil apostar contra a China diretamente, né? Você pode apostar contra a derivada dela, mas apostar contra a China na moeda, né? Ou de uma quebra estrutural do modelo, né? O problema é que a gente acha isso, que ela ia ter uma crise há 30 anos, né? Que ninguém pode crescer tanto por tanto tempo, né? Sem ter um problema, né? Se você olhar a história do capitalismo americano e do capitalismo mundial, a cada 10 anos tem pelo menos ou uma recessão ou um problema, né? Então, a história da China não é isso, né? Ela cresce sempre, todos os anos, né? Então me dá aquele medo de que o dia que dá um problema lá vai ser really, really hard, né? E a questão do real estate lá não é isso também só, né? Além de estar sobrando, vamos dizer, os preços em geral do real estate na China, o affordability, eles parecem muito altos, né? Quer dizer, parece, vamos dizer, para o salário do chinês em determinadas regiões, está muito, muito caro, né? Dito isso, existe esse outro aspecto geopolítico, né, que acho que merece ser citado no caso da China, vamos dizer, o aumento da tensão com os Estados Unidos, né? Quer dizer, primeiro, vamos dizer, a China vira o grande aliado da Rússia, né, na invasão da Ucrânia, né? Quer dizer, você fica com aquela impressão de que, bom, eu invado a Ucrânia e quem sabe lá Deus mais quem, né, no leste europeu, e a China fica com passe livre para invadir Taiwan, né? Quer dizer, era o que se falava em fevereiro, né? Aí, claro, a China está assustada, né, com o development que está tendo na Ucrânia, a maneira como as potências, as grandes nações ocidentais reagiram, né? Mas eu diria assim que esse aspecto geopolítico, ele pode levar a questões, vamos dizer, do tipo protecionismo americano contra produtos chineses, né? Ou
eventualmente não depender da China, né, para uma série de coisas que a China hoje fornece para os Estados Unidos dentro da cadeia produtiva. É muito complicado resolver isso, né? Se fosse, já teriam feito, né, porque o preço que a China produz para o mundo ocidental é muito abaixo do mundo ocidental tem capacidade de fazer, né? Então teria que ter desde, vamos dizer, ou proibição de importação ou aumento de tarifa, e não seria suficiente, teria que ter incentivo fiscal nos Estados Unidos, né, para as empresas que fossem substituir a China. Mas vamos dizer, isso é algo que eu não acho que está nos preços, tá? Assim, olhando hoje, né, como é que se sai dessa, né? Que eu acho que é uma tensão. Bom, ontem, anteontem, isso ficou claro, mas aparentemente até agora, vamos dizer assim, a reação da China à visita da Nancy Pelosi tem sido assim muito contida, mas tem aí eleição no partido, né? O Xi vai tentar o terceiro mandato, tem aspectos temporais, né, que eventualmente ainda vão ser levados em conta, né? Eu não dou por zero, vamos dizer assim, essa questão geopolítica. E a questão geopolítica também, né, como o André falou, ela é inflacionista, né, sem dúvida nenhuma, para o mundo. E a questão geopolítica leva em conta uma outra coisa, né, que a gente vive se perguntando, nós gestores, e que interessa para todos os investidores: o que tem valor hoje, né? Vamos dizer, se os americanos quebram o rule of law, eu não vou entrar aqui numa discussão de se eles deviam ter feito isso ou não contra os oligarcas, mas assim, você é um cidadão do Middle East ou chinês, e você vê o que aconteceu, né, no bloqueio não do dinheiro do governo russo, do Banco Central, né, mas de pessoas ou de famílias, o que vale, né? Eu tenho pensado muito nisso, né, e depois, eventualmente, se a gente voltar para esse tema, podemos falar um pouco nisso, né. Dito isso, só para, assim, minimamente complementar, né, minha visão da pergunta inicial, né, dos juros e tal, eu acho que assim, o grande mistério para mim não é... Você pode dividir, né, a questão da tarefa dos bancos centrais no juro curto e no juro longo, né? Acho que isso é muito relevante. O juro curto tem algumas métricas, né, como regra de Taylor. Você consegue um tanto quanto modelar, né, ainda com o Fed errando muito, a quanto ele deve ser, né? Então a discussão hoje é mais assim, num nível, não vou dizer que é fácil, mas pelo menos tem métrica. O juro longo, tendo estado muito baixo, né, ainda que no real ele vai continuar negativo, ele foi responsável, né, por um misallocation de recursos, né, dado que o juro longo era estupidamente negativo, né, e hoje ele está simplesmente negativo, ou no limite, como a André disse, dificilmente ele vai passar de zero, né. Esse misallocation continua, né, e é o que claramente a gente está vendo agora. Quer dizer, na hora que a primeira crise passa, né, que é uma crise de crédito, que é uma crise, vamos dizer, que pode virar imobiliária, bom, o que você faz com o seu dinheiro, né? Aí você vê essa volta do S&P, né, fulgurante, mesmo com um cenário difícil, né, um cenário que ainda você não sabe que tipo de recessão você vai ter, mas a humanidade, quer dizer, não vai querer, né, quer dizer, a hora que passa a primeira crise de crédito, simplesmente se contentar com um juro real zero, né? Então, a tendência de comprar ativos, né, isso, digamos assim, ativos reais, ela vai continuar, né? E acho que a gente, neste aspecto, talvez a gente já tenha visto o pior momento. André, eu tenho uma pergunta para você. Uma coisa muito interessante no primeiro semestre desse ano é que os gestores de multimercado brasileiro, eles conseguiram capturar muito bem o movimento de subida de taxa de juros dos bancos centrais, seja aqui no Brasil, mas principalmente globalmente. Você acha que, pensando no mundo, onde vão parar as taxas de juros? Você acha que a gente já tem um movimento de uma possível subida ou ainda tem espaço para novas subidas de juros? Bem, só queria fazer uma consideração aqui sobre a pergunta anterior, que é sobre a China. Eu tenho sentimentos ambíguos sobre a China. De um lado, eu acho que é bom agora a China estar esfriando, porque ajuda o resto do mundo a desacelerar de uma forma mais tranquila. Por outro lado, eu acho que a China desacelerando é aquela velha história, de quando você tem problemas domésticos, você busca inimigos externos, né? Veja a Argentina nas Malvinas,
e outros casos que a gente pode descrever. Então eu acho que a China já passou do pico. Então a mesma coisa que aconteceu com o Japão até a década de 90, quando todo mundo dizia que o Japão ia conquistar os Estados Unidos, comprar lá um Rockefeller Center, Pebble Beach, tudo aquilo, e de repente o negócio desandou, eu acho que a mesma coisa pode estar acontecendo com a China. Então acho que de uma certa forma, se não for transformar a China num país extremamente belicoso, que eu acho que é um risco muito grande, é bom porque não é bom ter um poder dominante que não seja democrático. Então, para mim, eu estou super feliz que a China está indo mal, nesse sentido de que, como é uma ditadura comunista e, na verdade, é uma ditadura, o mais importante que seja comunista é uma ditadura, tanto faz seja comunista ou de direita, eu acho que é muito ruim porque eles querem transformar o seu sistema de governo no sistema do mundo inteiro. Então, isso é muito ruim. Então, voltando à sua pergunta, os juros nos Estados Unidos, obviamente, tem que subir mais. Acho que houve uma percepção muito errada na semana passada de que o Fed estaria já satisfeito, que eu acho que o Powell foi extremamente infeliz com a frase dizendo que chegou aos juros neutros, né? Porque o juro neutro para ele, que quando a inflação era 1,5 ou 1,7, não é o mesmo juro neutro quando a inflação está 9, ou 8 ou 7. Então, qualquer pessoa de bom senso sabe que o que ele falou ou se expressou mal, ou ele estava pensando no passado, ou quis acalmar os mercados. Mas a verdade é que os outros presidentes do Banco Central foram ajudar ele e corrigiram isso essa semana, dizendo não, os juros vão ter que subir mais. Tem uns que acham que vai para 3,5, outros acham que vai para 4, os juros de curto prazo nos Estados Unidos, mas obviamente tem que subir. Porque você não consegue desacelerar um processo inflacionário com uma taxa de juros negativa. Então, o que pode ser que o Fed esteja pensando é, vamos torcer de novo para a inflação cair por si só, por um passe de mágica, e aí a gente não precisa apertar tanto, e aí você não vai criar um processo inflacionário mais intenso. Mas a lógica diz que ele vai ter que subir pelo menos por 3,5, 4 no mínimo, mas ele está com medo por causa do que eu falei anteriormente, a área de crédito. O mundo está super dimensionado em termos de dívidas, então tem que tomar muito cuidado para não exagerar na dose, no ritmo, porque pode quebrar a espinha. Então eu acho que vai ser um processo de tentativa e erro a partir de agora. Tanto é que todos os bancos centrais no mundo estão abandonando o forward guidance, que foi uma tradição de muitos e muitos anos, para tranquilizar, entre aspas, o mercado. Isso não é possível num sistema inflacionário que nós temos atualmente. Ninguém sabe. Será que vai ser persistente? Se a inflação for zero daqui até o fim do ano, todo mês nos Estados Unidos, a inflação ainda vai fechar acima de 5 no ano. Então é uma inflação extremamente alta. Agora, saber se a inflação vai estabilizar entre 1,80, 2, 2,5, 3, ninguém sabe. Agora, a única coisa que eu tenho certeza é de que se digamos que a inflação estabilize em 2,5 ou 3, mas estabilize, eu acho que o mundo vai continuar funcionando, não vai ser um desastre. O que o empresário no setor real abomina é a variabilidade da inflação e a variabilidade dos juros e a variabilidade da atividade econômica. Se você tem uma coisa mais estável, está provado em casos pretéritos que não é desastroso você ter um pouco mais de inflação, e os governos vão gostar disso. Por quê? Vai permitir a eles gastarem mais e tomando a poupança dos mais ricos e passando para o governo via um juro real baixo ou negativo. E também, como a gente estava falando aqui, o Luiz mencionou que muita gente, quando os juros ficaram muito baixos, partiram para ativos reais. O mundo está mudando, como está sempre mudando, e não é garantido que quem aplicar em ativos reais vai ter os mesmos retornos que tiveram em anos passados. Muita gente vai fazer investimentos que vão dar errado, tá certo? Nem todos os investimentos sempre dão certo. Então, se você está tendo uma mudança de modelo financeiro mundial, pode ser que você tenha que ter um approach muito mais cauteloso em relação a determinado tipo de ativos. Você não sabe como é que vai ser o futuro, entendeu? Por exemplo, eu quando faço um investimento de private equity que vai ser pago daqui a 15 anos, quanta coisa, se você olhar para trás 15 anos, quanta coisa mudou
nesses 15 anos. Então tem que ter uma cautela e não desesperar só porque o juro está baixo e ter um portfólio equilibrado. Quando você falou dos multimercados, o multimercado é um produto fantástico, porque ele tem condição de ganhar dinheiro em qualquer cenário. Você vê, muita gente saiu dos multimercados, foi para a renda fixa, e os multimercados estão dando muito mais que a renda fixa, tá certo? Por quê? Porque tem justamente pessoas como a gente que têm agilidade de mudar de posição rapidamente, temos ativos líquidos e podemos estar comprado, vendido, o Landau pode estar vendido em minério de ferro, pode estar comprado em petróleo, cada um de nós está escolhendo um nicho onde ele vê uma oportunidade. Então, eu acho que é uma loucura sair dos multimercados no médio prazo para buscar uma renda fixa. A renda fixa, atualmente, é fantástico, né? O juro real no Brasil saiu de extremamente negativo para extremamente positivo. Claro que hoje, num momento de incerteza, a renda fixa é um porto seguro, legal, acho tal, mas se você pretende ter um rendimento acima do CDI, eu acho que o melhor ativo que existe é o multimercado. Falando nesse sentido, né, dos fundos multimercados, historicamente vocês conseguiram ir muito bem, ter bons retornos num cenário macro para o Brasil desafiador, né? O Brasil, a economia não indo tão bem, os fundos multimercados conseguiram defender bastante esse cenário. E quando a gente olha hoje, a gente vê um cenário precificado, né, nos ativos brasileiros, acho que talvez principalmente na Bolsa, de um cenário talvez negativo adiante que o mercado precifica. Então eu queria entender de vocês qual é a visão para os ativos, né, brasileiros principais, aí, juros, câmbio e Bolsa, se vocês veem alguma grande assimetria ou não, né, nesses principais ativos, talvez começando com o Luiz, mas eu queria ouvir dos três. Bom, concordo 100% aqui com a opinião do André, né? Os multimercados, em geral, né, a média dos multimercados brasileiros tem performado bem nas crises, né? E é um dos poucos instrumentos que você tem para isso, cada um com as suas ideias. Olhando assim um pouco essa questão dos ativos brasileiros, né? Vamos dizer, o ativo, vamos dizer, que mais sofre, né, quando o juro sobe, quando a inflação sobe, é a Bolsa, né? No curto prazo, porque você não consegue enxergar o carry da Bolsa, né? Quer dizer, quando você compra um título pré-fixado a 13% ao ano, você sabe que você vai a 13%, né? Ou, vamos dizer, você pode fazer alguma alternativa pós-fixada, né? Ou até poder ficar vendido em câmbio como uma estratégia no Brasil, pegando a diferença do carry. Mas o carry da Bolsa, né, ele é muito maior, só que ele não é screaming in your face, né? Você não vê que a Bolsa hoje está precificada para IPCA mais 12, né? Não para IPCA mais 6, né? Você não enxerga a tendência natural das pessoas, né, de não enxergar nesse momento, até porque a gente veio, vamos dizer, de um período, né, de financial deepening, e que o Brasil se beneficiou do teto de gastos, né? Agora nós estamos numa discussão de teto de gastos, pelo menos uma coisa que dá para afirmar categoricamente, né, que a gente aprendeu expost, né, depois de muitos anos do PT gastando muito, né, que era um governo, vamos dizer, onde o governo era o good guy e o Banco Central era o bad guy, né? O governo acelera e o Banco Central breca, né? Então você tem alô? Permanentemente, né, uma dicotomia entre Banco Central e governo, o que é muito ruim para o país, né? Porque, vamos dizer, é que a gente teve, assim, eu acho que no Brasil um período, né, que lamentavelmente, depois de ter feito reformas importantes, né, como o teto de gastos, né, a lei trabalhista, a previdência e outras muitas lamentavelmente, por várias questões diferentes, o Brasil não cresceu, né? E agora, vamos dizer, por conta disso, a gente entrou numa época de populismo eleitoral, né? Por enquanto a gente sabe que é um populismo eleitoral, mas daqui para frente, né, dá para dizer claramente, vamos dizer, onde se o Lula ganhar, que os gastos vão ser maiores e certamente isso vai pressionar a inflação, a taxa de juros, né? Agora, quando você pensa assim,
qual asset class que performa bem quando o país vira populista, né? Puta, aí é difícil dizer, né? A única coisa que dá para você dizer com uma razoável certeza, né, é que você tem mais inflação e mais juro nominal, né? Se você virar um populista, vamos dizer, não no último ano de governo, né, mas nos 4 anos de governo, é muito difícil dizer, né? Porque a gente não tem ainda uma clara evidência, né? Nem acho que o Lula dará ela ex ante, né? Então você fica no escuro, né? Agora, dito isso, né, só para entrar nessa questão de ativos brasileiros aqui para finalizar, né, a gente teve todas as eleições, né, desde 1989, né, a primeira eleição presidencial Collor contra Lula, todas as eleições foram alguém contra o PT, né? Alguém de várias naturezas contra o PT. Então, por princípio, eram eleições binárias, né? Digamos que o outcome da eleição ia provocar uma volatilidade enorme no preço dos ativos, que os ativos naquele momento mostravam uma mediana, né? Eu lembro bem assim da bolsa 50 mil no Dilma contra Aécio, então era 60 mil com Aécio, 40 mil com a Dilma, né? Não acabou indo para 40 mil, né? Mas a Dilma ganhou. Então, eu diria assim que esse aspecto da eleição binária ela não existe mais, sabe? Eu não acho que o mercado precificaria o outcome, né, econômico em função do outcome da eleição. O problema agora é que a gente tem um risco que eu não sei como precificar, né, no preço dos ativos brasileiros, dólar, câmbio e bolsa, vamos dizer, que é aquele risco, digamos assim, do Lula ganhar por uma pequena diferença de margem do Bolsonaro, né? Então, eu não sei nem como chamar isso, né? Eu posso até imaginar um nome hipotético, né, de risco Banana Republic, né? Alguma coisa assim, né, do Brasil ter esse tipo de crise nas primeiras 2, 3 semanas depois do outcome eleitoral. Eu não acho que os mercados precificam esse tipo de risco, né? Por isso que eu digo assim, embora o risco faz a oportunidade, né? Eu, como gestor do verde, eu não tenho coragem, né, de ficar aplicado em pré e vendido em câmbio por conta do medo, né, dessa pequena margem de diferença, né, que a gente vê aí, essa parte toda tá muito explosiva, né, quase que diariamente no noticiário, tá? Então... Vamos ver grandes assimetrias. Você, João? Sempre um tema complicado, né? Assim, né? Andei falando que eu achava que a eleição importava pouco e apanhei de todos os jeitos, né? Se eu falasse que importasse muito, ia apanhar também, né? Então acho que não tem muito para onde fugir, né? Então dessa vez eu vou deixar claro assim, separar na física e na jurídica. Então, assim, na física importa muito. Eu sou eleitor da candidata com a melhor economista do Brasil, então assim, claro, não tem nem dúvida disso. Na jurídica, eu tento me colocar um pouco na cabeça do gringo, né? Quem faz preço no Brasil. Quando eu olho o Brasil de hoje, eu não acho ele muito diferente do que era antes, tá? E assim, vamos tentar fugir da pauta de costumes e corrupção e etc, que vai ficar métrica de corrupção. Se o gringo chega aqui e olha o Brasil, fala, pô, beleza, assim, você tem a Dilma, né? Que o gringo não entende esse negócio de partido, né? Porque afinal nos Estados Unidos você só tem 2, na Inglaterra só tem 2, então ele olha muito mais personalista. Você tem a Dilma, que é um desastre econômico. Tem o Lula, tem o Bolsonaro. O cara olha e fala assim, ó, crescimento parecido, o Lula cresceu mais, contas públicas do Bolsonaro muito ruim, na margem, né, o resultado. Você conseguiu mascarar um pouco com um imposto inflacionário muito grande. A gente se preocupou muito que você estava subsidiando combustível, né, via Petro, a gente está subsidiando combustível de novo, em vez de subsidiar livro, subsidiar computador. Muito melhor que não seja por dentro da Petro, mas de certa forma é subsídio de combustível. A gente está dando auxílio para taxista, a gente está de novo comprando caminhão, estão fazendo a mesma coisa que não deu certo, né? Assim, óbvio que em tamanho diferente, movimento diferente, muito menos forte, né? Também a gente não sabe como estaria se a gente tivesse com petróleo a 20, como estava antes, e não a 100. Mas olha que o gringo olha e fala assim, cara, eu conheço emergente é isso aí. E o Brasil, ele nunca é aluno nota 10, 2, nunca é aluno nota 10. Até os Estados Unidos está aprendendo, lá fora está aprendendo que quando a população está sofrendo, você vai gastar um fiscal, seja com qualquer um, ou quando o presidente está perdendo a reeleição, ele vai gastar fiscal. Então, cara, é emergente. Acho que para o gringo, ele olha esse negócio e fala assim, cara, eu não vejo grande diferença. Assim, se é liberal, o liberal não é tão liberal, que fica dando auxílio para todo mundo e dá subsídio de combustível para Vale, para caminhão, para o agro. Do outro lado, você vê o
comunista ou de esquerda, também não é tão de esquerda, porque acaba fechando com o Faria Lima e tal. Então a minha sensação ainda é assim, eu acho que a eleição importa pouco no final do dia para o gringo. Eu acho que o ciclo é muito mais importante. Eu acho que as pessoas superestimam o processo eleitoral, porque a gente vive isso aqui com o brasileiro, e subestimam o ciclo. Então a gente tem um ciclo de commodities que na minha cabeça é grosseiro, não vai parar, é subinvestido, super subinvestido, tem problemas, eu acho que o ciclo não para, porque o Brasil é fantástico. A gente sabe fazer isso, a gente é bom nisso, isso vai descendo via cadeia e isso não vai parar. Então eu acho que o Brasil é fantástico, a gente tem um leilão de partilha que estão entrando à produção agora nos próximos 5, 6 anos, vai ser uma arrecadação fantástica para o Brasil. Então a gente tem muito a ganhar com o ciclo de commodities. Então acho que o presidente deixa de ser secundário. Então, quando eu olho isso, e eu acho que o Brasil tem uma coisa importante, a gente está ganhando de WO, né? A Rússia fez gol contra, a Ucrânia, o estádio caiu na cabeça. China tem problema. A China é investível, né? Quem é que manda dinheiro para a China, você não sabe se volta. A Índia é importadora de commodities, a Argentina quebrou. Então ganhamos de WO, né? Só tem a gente. Assim, antes o Bolsonaro era um idiota porque não está cuidando da Amazônia. Hoje o nego olha e fala, pô, cuidar da Amazônia, tá bom, não tem problema, não precisa tanto, né? Estão matando lá, né? Então acho que a gente virou o único país investível. Então a sensação que eu tenho é que está todo mundo olhando o Brasil pronto para investir, com medo desse que o Luiz comentou, do Banana Republic, de ter gol de mão e etc., a discussão toda que está tendo, ou uma maluquice do Lula, que se voltar para um governo Dilma e não Lula 1, Lula 2 também vai ter seu problema. Mas algum déficit fiscal, algum estímulo à economia, algum auxílio, algum populismo vai sempre acontecer no Brasil. E com o ciclo a favor, ninguém está aqui no Brasil para casar, a gente casa, né? A gente está aqui, fica 20 anos, 30 anos, o gringo vem, faz o treino e vai embora. Então acho que é muito bom por ter. Então assim, eu sou muito animado com os ativos brasileiros. Eu, por definição histórica, eu não compro ativos nominais. Então assim, eu dificilmente fico vendido em juro pré, comprado em real, porque o Paulo Guedes mostrou para a gente muito claro que você sempre tem uma solução num país que não tem dívida externa, que é o imposto inflacionário, o Brasil não quebra. A gente quebrou agora, né? Você deu um auxílio que começava a 200, virou 400, virou 600, meio a Bangu. Quebrou, e aí você faz uma puta inflação, um imposto inflacionário, deixa todo mundo mais pobre e finge que a dívida está bem. Então a gente não quebra, a gente sabe que a solução é a inflação, então você comprar ativo nominal no Brasil é sempre muito perigoso. Então assim, eu tendo sempre, quando eu me regra de bola, assim, quando eu estou animado, eu fico comprado na bolsa, e eu acho que os ativos domésticos estão muito baratos, como o Luiz falou, assim, se o NTNB paga 6, os ativos pagam 12, e de uma certa forma vai ser Bolsonaro que pode ser bom, o mercado entende como bom, o Lula vai fazer estímulo doméstico. Então eu gosto de bolsa, não gosto do câmbio, entendo os juros um pouco altos demais, sou mais deflacionado do que a média, tanto no Brasil como no mundo, acho que a automação vai superar essa questão de mão de obra. Mas, grande resumo aqui, eu acho que o Brasil é a atratividade do foco do gringo, acho que a gente tem commodities, acho que a gente, de certa forma, tem uma democracia. A gente é um país com espaço, com tamanho para eles investirem e está num momento de ciclo importante. Então, acho que eu gosto basicamente gosto de todo o Brasil, mas gosto muito da Bolsa pós-eleição. E a gente ficou 3, 4 anos vendido, desde que o Bolsonaro ganhou, a gente saiu e foi vendendo. Então, assim, é muito raro a gente estar longo de Bolsa e é uma posição relevante do fundo. Gente, a gente está muito próximo do nosso final aqui do painel. Infelizmente, né? Infelizmente, mas eu queria fazer uma pergunta de sim e não para o Luiz, antes da gente acabar aqui o painel. Luiz, em uma das lives que você fez no ano passado, você tinha comentado que preferia ser preso ao invés de comprar a taxa pré. Essa convicção, ela funciona? Você prefere continuar preso? Bom, primeiro mencionei isso quando a taxa era 2, né? Então, ok. Apesar que o janeiro 22 estava 3,5, né? Alguma coisa assim. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, assim, muitas vezes eu fico pensando, né? E meditando ao longo da vida, se um dia eu escrevesse um livro de memórias, né? O que eu diria sobre ficar vendido em câmbio e aplicado pré, né? Eu acho que agora eu já tenho essa resposta que o João me deu, né? Eu tenho intrinsecamente, né, por morar num país emergente, a mesma visão que ele, sabe? Assim, um dia alguma coisa dá errado, né, e você vide assim, caminho de Latam, etc, né? O Brasil se comporta melhor, né, em termos de populismo eleitoral, populismo de governo do que Latam, mas eu acho que a gente não está fora disso. Então, apesar de eu dizer que eu tenho medo, né, desse cenário de 51,49, digamos assim, né? Apesar disso, a gente tem uma posição relevante em bolsa, né? Então nisso a gente está igualzinho o João, né? Eu não tenho
aplicação pré-fixada, não tenho venda de câmbio, mas a nossa bolsa, que no limite ela é um ativo real, né? Então, vamos dizer, vai ter rendimentos nominais, etc. Então, digamos, eu prefiro, vamos dizer assim, depois de achar assim essa resposta, né, sobre a minha visão dada por ele, eu concordo integralmente, entendeu? Assim, eu acho que é o melhor lugar para estar. Excelente. Exatamente porque todo mundo está vendendo, né? Excelente. Então, gente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês hoje. Foi uma aula e queria pedir para que vocês continuem acompanhando o evento, seja online, seja presencialmente, e agradecer a todos. Muito obrigada e uma excelente tarde. Obrigado a vocês.